R$ 572.585,85. Essa foi a quantia que essa clínica faturou quando a gente pela primeira vez ultrapassou a barreira dos 500 mil. Isso faz já uns 6 meses, foi em maio mais ou menos. Essa clínica que eu falo é um cliente meu, eu trabalho com ele já há mais de 4 anos. A gente se conheceu ali no fim da pandemia mais ou menos, e eles estavam faturando perto de R$ 100 mil. Ainda tinha um monte de problema porque eles tinham feito alguns investimentos que não estavam se pagando. Então mesmo faturando 100 mil, não sobrava. E essa clínica precisava faturar 150, às vezes até 200 mil, porque cada vez que eles faturavam um pouquinho mais, no modelo de negócio que eles estavam, eles tinham um custo também. E isso, enfim, não era tão escalável assim. E estava um pouco distante para essa minha cliente ficar satisfeita com o resultado que ela realmente queria na empresa dela, né? No faturamento, até o lucro que ela almejava para, enfim, chegar nos resultados que ela queria. A meta, então, era a gente passar inicialmente ali da faixa de 250, chegar nos 300 mil, porque nessa faixa a gente já conseguiria ter aí um lucro que ela considerava positivo, né, que já estava sobrando o suficiente para pagar os investimentos e todo o custo que ela tinha tido ali naquele ano. E a gente realmente ficou assim um pouco de mãos atadas, né, nesse primeiro momento, porque ela tinha um modelo de negócio um pouco limitado. Era uma clínica veterinária, e ela só atendia parte veterinária mesmo. Então, só quando o animal estivesse doente, o fator de recompra às vezes é muito longo, demora um ano, às vezes até mais, para o cliente voltar para a loja, né? Trazer esse animal de volta para dentro da clínica. Isso faz com que ela demore a ganhar essa recorrência. Então a gente primeiro, né, começou a pensar nesse modelo de negócio dela, como que a gente consegue maximizar os resultados. Eu vou mostrar aqui como foi a linha de pensamento no meu computador, beleza? Então vamos lá, né? Primeira coisa que a gente pensou foi o seguinte: ela tinha uma clínica, ela fazia cirurgia, ela fazia internação, ela fazia tudo. Só que ela não tinha um atendimento no horário emergencial. Ela não ficava aberto 24 horas por dia. E isso é uma coisa que faz a diferença, sim, para um negócio de saúde, né? Principalmente quando você trabalha com cirurgias, traumas, e você tem a capacidade total de atender isso. Qual que era o problema? Geraria um pouquinho mais de custo também. Então, ela optou por ir por esse modelo 24 horas, com parceria com outros veterinários, outros profissionais ali também que ela já conhecia. Ela pagava ali um fixo menor nesses plantões, só que ela pagava um variável maior. E isso permitia que ela conseguisse investir e pular para esse modelo de 24 horas. Para fazer o 24 horas bombar, para a gente conseguir capturar esses clientes de emergência e também no próprio horário comercial dar uma empurrada ali, fazer ela ganhar pelo menos ali uns 30, 40, 50 mil e dar uma respirada, né? Não ficar tão desesperada assim quanto ela estava quando ela chegou, a gente iniciou uma estratégia no Google. Então o Google foi o primeiro caminho, o Google ADS, né, para a gente conseguir trazer para ela esse respiro mesmo. Dentro do Google ADS, a gente viu que tinha possibilidade de melhorar dentro do orgânico e dentro do pago, beleza? Então vamos lá, eu estava sim ajudando ela nessa parte mais de gestão, organização, até pensando junto nessas estratégias para aumentar o faturamento. Só que eu não sou dono da clínica, eu não estou lá no campo de batalha, eu não sou veterinário. Então o mérito, com certeza, desse desenvolvimento, desse crescimento todo, é dessa empresária, minha cliente aí, que, enfim, ela que tocou o negócio. A minha parte foi fazer a estratégia por trás do computador. Tudo que era computador, né, era comigo. Então, nessa época do Google Ads, eles ainda não tinham um perfil no Google Meu Negócio bem estruturado, eles não tinham site, eles não tinham nada. Então, a gente começou fazendo justamente isso, deixando o Google Meu Negócio redondinho, avaliação top, conseguindo responder as avaliações, fazendo algumas postagens por ali também. Depois a gente foi e criou um site, né? Um site bem otimizado, que carregava rápido, que tinham diversas páginas explicando sobre cada uma das especialidades e serviços que ela atendia como clínica veterinária. E depois, né, fazendo o Google Ads e aumentando esse investimento conforme a gente havia retorno. A gente começou investindo ali R$ 30 por dia e a gente hoje em dia investe mais de 200, né? Sempre encontrando espaço, encontrando locais para colocar mais investimento, claro, se ele estiver gerando mais conversão. E com isso tudo daqui, a clínica ela saiu tranquilamente aqui dos 100 mil
e passou, né, os 150, né, teve meses ali que ela já estava batendo até 200 mil, né? Então essa clínica veterinária que começou, né, já apertado aqui, já estava começando a sobrar um pouquinho de dinheiro. E aí que a gente começou a pensar, beleza, qual que é o próximo passo então, né? Ainda com esse modelo, faturando já mais e tendo uma margem de lucro melhor, ainda não tinha resolvido aquele problema, o fator de recompra, fazer voltar. E isso realmente é um problema desse modelo de negócio de clínica, né? O animal não fica doente tantas vezes assim. Só que esse tutor, esse cliente dela, o público, além do problema com a doença, tem muitos outros problemas com o animal de estimação dela. Falta ração, então ela precisa alimentar. Tutores hoje em dia querem deixar com roupinha, bonitinho, a caminha tem que ser confortável, o cachorro tem que estar cheiroso, bem tosadinho. Muitos problemas que, enfim, né, estão na rotina junto, circundando ali aquele tutor, né, o cliente dela, não estavam sendo resolvidos por essa empresa. Estavam sendo resolvidos pelos concorrentes ou por outras empresas. Então, a gente já tinha verticalizado, né? Conseguiu pegar dentro da clínica veterinária uma faixa de 24 horas, emergência, atendimentos de check-up recorrentes, fazia tudo mesmo da parte de veterinária e já era uma das maiores clínicas da região nesse quesito, né, de clínica em específico. Então ela virou não só um centro veterinário, né, um hospital veterinário até pode-se dizer, mas também virou um centro pet. Começou a investir e trazer parceiros para a parte de pet shop, banho-tosa, para a parte de hotel e creche. Foram os principais serviços que ela adicionou, sem falar de produto, ração, medicamentos, farmácia, que também fizeram ela ter um fluxo de caixa muito maior, um giro bem maior e mudar realmente a realidade do negócio dela. E hoje, né, ter uma das maiores empresas até da cidade. Então, para fazer isso, né, ela não queria também entrar naquela mesma situação de antes, que ela tirou todo o dinheiro do bolso para investir na clínica, né, para comprar os equipamentos por 24 horas, enfim. A gente teve que fazer justamente parcerias e trazer ali um parceiro para tocar o pet shop banho-tosa, um terceirizado, né, que ganhava ali uma recorrência, alugava o local dela. Teve também uma parceria com a creche hotel, que já era alguém que tinha um local, ela não precisou arcar com um aluguel, mas trouxe a marca, trouxe os clientes, né? E com isso, ela também faturava, também lucrava e não tinha um custo tão alto com esses novos serviços. E o risco era muito baixo, porque nesse momento ela já tinha uma carteira de mais de 10 mil clientes, 15 mil clientes cadastrados. E além disso, esses clientes já pediam para ela para isso, né? Então, levava na clínica e perguntava, vocês não hospedam, não? Eu vou viajar, vocês não podem ficar com o meu cachorro, não? Então, como já tinha tanto costume, né, de levar o animal até lá, esses pedidos, né, eram recorrentes. Então já o próprio cliente já estava falando, por favor, faça isso, eu pago, toma aqui meu dinheiro, né? Com isso, né, a gente veio para a próxima fase. Eu vou mostrar de novo na minha tela qual foi a estratégia agora, então, para a gente sair dos 200, 250 para ultrapassar os 500 mil e faturar, enfim, né, às vezes até 700 mil reais em um mês bom. Então, boa, né? O que a gente fez nesse momento, né? Então, além da parte de clínica, a gente trouxe novos serviços. Então, eu tinha agora clínica, né? Eu tinha pet shop, eu tinha também a parte de hotel, né? E uma outra coisa que a gente já tinha falado também é que esse cliente ele já tinha uma lista de mais de 10 mil contatos, com e-mail, telefone, que a gente utilizou para divulgar inicialmente esses serviços. Então a gente fez disparos, né? Esses disparos foram principalmente para, que nem eu falei, né, e-mail e WhatsApp, usando até disparo em massa, API Bales, né, fora da API oficial, tomando cuidado sempre, né, para não ser bloqueado. Mas, né, com esse sisteminha aqui, eu já consegui trazer, um resultado ali de 5%. E isso já fez com que esses serviços fossem, sim, para a base ali de clientes. Já fez com que todo mundo que conhecia e que sabia ali quem era essa empresa fizesse, né, pelo menos uma conexão ali na cabeça de que, beleza, agora essa empresa oferece pet shop, oferece hotel também. Com isso também a gente já aumentou um pouquinho o faturamento. Ainda não suficiente para pagar esses investimentos, pagar toda essa margem de custo que tem, né? Querendo ou não,
com a adição de novos serviços e também até com esse investimento a mais em marketing que a gente vai fazer, mas a gente usou essa lista também para criar públicos, né? Os públicos, né, eles são muito importantes para a gente fazer o tráfego pago, fazer divulgação também, disparo dentro do Facebook, do Instagram e também do próprio Google. Essas listas ajudam bastante ali também no algoritmo do Google. Então aqui a gente começou a fazer públicos lookalike, né? Então, públicos semelhantes do Facebook para fazer campanhas e também públicos de remarketing, né? Então, públicos com essa própria lista para continuar enviando promoções ou então ofertas especiais para esses clientes, quem já está cadastrado, né? E com esses públicos aqui, a gente já trouxe aí uns 15% a mais também desse faturamento. Já expandiu ali e já ajudou consideravelmente esse crescimento, né? São muitos clientes a mais novos chegando, né? Tudo bem que o Facebook e o Instagram ele não converte tão bem quanto o Google para esse tipo de negócio, né? Porque uma emergência vai gerar uma cirurgia, que gera uma internação, que gera ali às vezes um ticket de 1.500, 5.000, 10.000 reais se fizer muito exame, se for uma coisa muito complexa, se for um caso realmente difícil de ser tratado, né? O Google ainda assim é a maior parte do investimento. E aqui o que a gente fez também foi reestruturar toda a nossa campanha de Google. Na verdade, o que estava funcionando a gente deixou funcionando, mas a gente adicionou novas palavras-chave, novos grupos de anúncios, né, no Google, né? Então a gente começou, né, a levar também todos esses serviços para o Google, com mais landing page, com mais, enfim, divulgação também ali dentro da plataforma do Google Ads, né? E aí sim, esse Google trouxe aí um aumento de aproximadamente 30%, né, até 40% desse faturamento. Isso daqui, né, foi justamente a fase que a gente conseguiu escalar o nosso faturamento ali até uns 300 mil, 315, no mês bom quase 400, mas a gente ainda não tinha rompido a barreira dos 500. Ainda faltava afinar alguma coisa, a gente tinha perdas em algum lugar. E aí que veio a última fase, né? Quando a gente realmente viu onde que a gente precisava melhorar, né? Então vou ali para a câmera para a gente conversar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Nesse momento, essa empresa já tinha em torno de 15, 17, 20, 25 leads por dia. Num dia movimentado mesmo, às vezes até mais de 40 mensagens todos os dias no WhatsApp, de tráfego, de campanha, até de recorrência, boca a boca. Então era um movimento absurdo. Eles estavam com 3, 4 atendentes ali no WhatsApp para dar conta do volume. E era uma zona, a verdade é essa, né? O que estava atrapalhando, o que estava quebrando o fluxo e não permitia eles ultrapassarem essa barreira dos 500 mil era o atendimento, era o WhatsApp, era, querendo ou não, a ponta do funil. E a gente demorou para perceber isso também, porque a gente nunca tinha visto a sobrecarga realmente que isso estava gerando. Quando a gente colocou uma lupa para ver e abriu as conversas do WhatsApp, foi ler uma a uma, era mensagem sem resposta, era mensagem respondida de qualquer jeito, era cliente perguntando o preço e nunca sendo respondido. E tinha uma desorganização total, porque como eram 4 pessoas cuidando do mesmo WhatsApp, né, ninguém sabia o que estava fazendo o quê, não tinha áreas, segmentos controlados e, enfim, organizados ali dentro também. E sem falar que essa equipe custava caro também. 4 pessoas ali já recebendo um salário mínimo que fosse, com risco trabalhista, com todos os custos, enfim, que você tem de manter essa pessoa todo dia na sua empresa, estava tornando todo esse processo inviável. Não estava fazendo sentido a gente continuar investindo em tráfego, colocando mais leads para dentro, se a gente não arrumasse a casa. Se a gente não pegasse aquele WhatsApp ali e organizasse ele, deixasse redondinho, para fazer assim, um processo comercial, né? Fazer com que, enfim, não fosse só um WhatsApp ali que você vai trocar ideia com o seu cliente. Não, a gente vai transformar todo esse processo de conversar com a clínica em um processo comercial, quantificado, com métricas, né? E as primeiras 2 métricas que para a gente eram essenciais serem tratadas eram os leads e as vendas. Essas são as 2 métricas mais importantes realmente dentro de uma operação comercial. Se você tem controle de quantas pessoas entraram e também dessas pessoas que entraram, quantas converteram, a gente vai ter também uma noção de taxa de conversão, taxa de venda, né? Também que as pessoas podem chamar. E essa taxa vai dizer se a sua equipe está fazendo um trabalho bem feito ou não.
Se a gente chegasse em taxas ali de 20, 25%, naturalmente a gente ia chegar no faturamento de R$ 500 mil. Então, quando a gente foi analisar, a gente tinha taxas menores de 10% de conversão. Era muito ruim mesmo o comercial e estava fraco, estava muito fraco. E aí a gente começou em um processo, né, triplo, né? Foram 3 frentes que a gente abriu ali para resolver esse problema do WhatsApp. E a gente vai voltar aqui para o computador para eu detalhar e explicar passo a passo como que você pode fazer isso também na sua empresa ou até na sua clínica, caso você tenha uma. Então vamos lá. Como a gente vai fazer essa operação comercial dentro de uma clínica? Quais são essas frentes que a gente vai atuar? Onde que a gente vai trabalhar realmente para chegar numa conversão de 25%, 30%? Primeiro ponto de tudo, a gente precisa melhorar a taxa de resposta, a velocidade, a agilidade dessa operação. Então a gente entrou com um sistema de automação, né, desse pré-atendimento, né, dessa qualificação. Na época não tinha inteligência artificial, como eu disse, fazem 4 anos. Né? Então a gente fez por chatbot na época. Então aquele sisteminha de digite 1, digite 2, digite 3, só que de uma forma integrada já com o CRM deles também. Então, junto com essa automação de chatbot, a gente implementou também um CRM de WhatsApp. É um sisteminha aqui próprio nosso que a gente tem controle, e caso o cliente não interagisse, não evoluísse nessa automação também, ele caía lá para uma pessoa, um ser humano responder. Então a gente fez também um treinamento, né, dessa equipe. Então essa equipe hoje em dia ela é composta só de 3 pessoas, né? A gente diminuiu uma pessoa, né? Por causa da automação também isso conseguiu acontecer, e todos os 3 foram treinados com a metodologia de Spin Selling. O Spin Selling, ele é uma forma de você capacitar um profissional de realmente ter um script ali na cabeça dele de vendas ali, como que ele vai resolver o problema de alguém. Então ele deixa de ser uma pessoa reativa, né, que vai só reagir às perguntas e vai, enfim, virar meio que um peso ali na sua empresa, e começa a ser mais uma pessoa proativa, querendo resolver o problema daquele cliente, né? E também começamos a fazer uma remuneração variável, né? Por porcentagem. Então a gente começou a remunerar ali 0,5%, 1% ali, dependendo do bônus, de acordo com o resultado que eles entregavam, com a venda que cada um trazia. E com esse CRM a gente sabia qual atendente estava responsável por qual cliente, e era muito mais fácil de metrificar isso tudo aqui. Isso já aumentou consideravelmente a qualidade desse atendimento, né? Sem precisar deixar muito complexo, né? Deixando também já dentro do que ele estava acostumado. Por quê? Esse CRM era integrado dentro do WhatsApp Web. Era aquele sisteminha de instala uma extensão, né? Não era um aplicativo complexo, difícil, que aquele profissional precisaria reaprender como usar o WhatsApp e tivesse que ter uma complexidade muito grande ali nesse atendimento também. Então não tinha muito isso, né? E a gente, com isso, não tinha esse problema, né? Já que era um sisteminha que era igualzinho o WhatsApp, só com algumas funcionalidades a mais. A gente só precisou explicar para que servia cada uma dessas funcionalidades e como que ele ia aproveitar essas funcionalidades para ter mais resultado também, enfim, no seu trabalho. E por último, né, a gente começou a fazer um tagueamento inteligente, né? A gente começou a fazer um tagueamento mais completo por ROAS, né? Por faturamento. Então, uma vez que eu tinha o CRM, eu sabia quanto que a pessoa pagou, né? Quanto que ela deixou ali realmente dentro da clínica. Eu tinha o telefone dela, tinha o nome dela, muitos outros dados também, porque na hora de cadastrar na plataforma a gente pega CPF, dados, sexo, endereço, enfim, tudo isso foi sendo devolvido, né, de volta, né, para as campanhas de tráfego, né, para o Google Ads e também para o Meta, né, deixando essas campanhas ainda mais inteligentes, ainda melhores, porque a gente estava trazendo agora uma métrica de ROAS, né, para essas campanhas. Então ela não vai buscar qualquer tipo de cliente, ela vai buscar aquele perfil que é mais semelhante àquele cliente nosso que gastou R$1.500, R$5.000, R$10.000 ali dentro de todo o nosso sistema, contabilizando clínica, pet shop, hotelzinho, porque era tudo integrado, é tudo integrado no mesmo sistema. Então, com isso daqui, foi coisa assim de 6 meses para a gente conseguir alcançar os 500 mil. Né? E maio foi justamente esse mês, maio de 2025, foi justamente quando a gente chegou lá. Porque essa implementação aqui
Ela levou tempo, claro, a gente foi fazendo aos poucos, foi um processo aí disso tudo que eu falei nesse vídeo de 4 anos, então eu resumi 4 anos aqui em 20 minutos, né? É algo que você pode fazer para o seu cliente, porque eu recebi muito dinheiro para fazer isso tudo, graças a Deus. É algo que você pode fazer para o seu negócio, né? Você pode usar todo esse vídeo aqui como direcionamento para o seu negócio. Eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, né? Obrigado aí por ter ficado até o final do vídeo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo e até mais.